Pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. A gente se adaptou, né? Vocês estão vendo, né? Que a gente se adaptou, agora estamos os dois Juntos. juntos. E aí, pessoal, vamos chegando, vamos esperando o pessoal chegar. Boa noite a Boa todos. Sejam noite. todos bem-vindos à nossa live. Se sintam acolhidos por nós. É um imenso prazer em recebê-los aqui, né? Igualzinho a Tamires falou, hoje a gente está juntinhos, né? Isso, estamos juntos aqui. Bom, já vamos começar com os recados, né? Que o pessoal vai chegando. Enquanto isso, a gente Isso, vai informando, né? sim. Bom, pessoal, hoje o tema da live vai ser sobre repetição de ciclos, né? Por que você se interessa sempre pelas mesmas características de pessoas? E se você estiver assistindo essa live, que você também possa compartilhar com alguém que você conhece e que precisa de estar ouvindo, né? Algo sobre o tema. Eu e Tamires, nós somos psicólogos. E se caso você deseja agendar um atendimento, né, que você possa entrar em contato com a gente pelo direct ou pelo WhatsApp e o link que está na bio do nosso perfil no Instagram. Jamais qualquer coisa que a gente disser aqui substitui um processo de terapia individual. Para que você tenha mais informações que sirva especificamente para o seu caso, você deve agendar uma sessão e ter um atendimento personalizado. É isso, pessoal. É isso. Então, olha, tudo que a gente vai falar aqui, né, são temas importantes, é sobre um assunto muito importante, né, que é sobre repetição de ciclos. Sei que isso vai atingir você de alguma forma, seja nas questões de relacionamentos, ou seja em outras áreas da sua vida, né? Então, quero te pedir que você não generalize, né? Às vezes a gente traz algum exemplo aqui, não pega aquilo 100% para sua vida, faça adaptações, perceba, né, como que aquilo que a gente traz se encaixa na sua realidade. Porque aqui, né, como não é um atendimento individual, né, a gente nem tem a intenção de fazer com que seja, então não tem como a gente construir aí algo que faça 100% de sentido para você e para tua história. Então você vai lá, faça alguma adaptação dentro daquilo que faz sentido para você. Tá joia? Pega papel e caneta para você anotar aí alguns insights que você vai ter ao conversar aqui com a gente, né? Ou perceber aquilo que a gente vai falar. Manda essa live para alguém, tá, gente? Compartilha com alguém que precisa saber, né, desse tema sobre repetição de ciclos. Alguma amiga, algum parente que tá vivendo aí uma situação de repetição de ciclos, tá bom? E a gente conta aí com vocês para compartilhar esse nosso conteúdo. Tiago vai começar aqui então, tá? Trazendo sobre esse tema aí, né? Sobre repetição de ciclos. Vamos lá. Deixa eu virar aqui pro Tiago. A gente vai virando aqui, intercalando, mas eu tô por aqui. E qualquer coisa eu Isso, venho entrar com alguma percepção. tá certo. Vamos lá. Com certeza você se lembra de algo que se repetiu em sua vida? Você já se perguntou o porquê você tem interessado pelas mesmas características de pessoas e relacionamento? Você encerra um relacionamento que não foi legal e inicia um novo e passa um tempo dentro desse relacionamento e você percebe que essa pessoa tem as mesmas, está apresentando quase as mesmas características marcantes da pessoa que você rompeu no passado? Você já parou para perceber isso? Você percebe que esses padrões de repetições, eles também acontecem em amizades, na família, no trabalho, e que sempre acontecem as mesmas coisas com você? E você também já parou para pensar e refletir, né, que eu queria que você refletisse também. Por que eu estou escolhendo isso para minha vida? O que eu posso fazer para mudar essa realidade, né? Então, diante disso, eu vou falar um pouco sobre os impactos de repetições de ciclos.
né? O que são esses impactos? Eles vão interferir na nossa vida, né? De um modo que vai estar nos trazendo consequências. Os impactos nas relações pessoais implica em que sempre você está escolhendo os mesmos parceiros que podem levar a padrões repetitivos de conflitos, abusos, insatisfação. Ou seja, você já passou por um relacionamento, aí você rompe. Você começa um outro relacionamento, você rompe. E você vai para um outro relacionamento e você percebe as mesmas características marcantes que te levam a pensar que isso não vai parar. Isso é um karma, isso está na minha vida. E você, né, fica insatisfeito. Você fica triste, você fica decepcionado com você, né? E tem aquelas pessoas que também têm aquelas manutenções de relacionamentos insalubres, né? Que está sempre na mesma repetição. Temos também esse ciclo dentro da saúde mental, né? Que é a repetição de ciclos negativos que podem contribuir para o surgimento de depressão, ansiedade, baixa autoestima, a sensação de impotência, de desesperança, ao perceber que os mesmos problemas continuam a ocorrer. E no desenvolvimento pessoal e profissional, né? Que são aqueles padrões repetitivos que vão limitar o seu crescimento tanto na área profissional quanto na área pessoal, né? Na área profissional, você começa a se auto-sabotar, né? Às vezes aquela empresa tá tendo uma promoção de cargos e você se sabota, você evita, porque você não se acha, você se acha inferior aos outros, ou você imagina na sua cabeça, porque tem figurinha marcada, então eu não vou passar, não vou perder tempo com isso, né? E você também não consegue atingir as suas metas, os seus objetivos. E temos também na área na área pessoal, né? Você não se acha assertivo, você sempre evita, você tem comportamentos evitativos e que limitam o seu crescimento pessoal. Agora a Tamires vai falar um pouco sobre, explicar um pouco sobre as repetições de ciclos. Gente, isso que o Thiago falou, é muito comum a gente escutar a pessoa falando assim, né? Nossa, tem um dedo podre. Tem um dedo podre, não é, Thiago? Isso. A pessoa fala, nossa, fulano tem um dedo podre. Já ouviu falar isso? Ou você já disse isso sobre você, né? Nossa, parece que eu tenho um dedo podre. Parece que a gente escuta isso muito quando é sobre relacionamentos, né? E muitas das vezes fica parecendo que essas repetições de ciclos, como o Thiago disse, às vezes, será que é um karma, gente? Por que eu fico vivendo isso repetidamente, né? E aí quero trazer pra vocês motivos, causas. Por que é que um ciclo se repete? Por que é que isso continua acontecendo vez após vez, né? Então eu vou trazer pra você sobre essas causas, tá? Pra gente entender um pouco. O que acontece? Eu quero que vocês pensem que um problema na vida de uma pessoa, existem camadas. Não é como se fosse sempre assim, tipo, fulano tem um problema, e aí aquele problema pode se uma outra pessoa tiver o mesmo problema, vai estar na mesma camada. Nem sempre. Por quê? Um problema, ele pode estar numa camada mais profunda, portanto, ele vai ser mais difícil de ser identificado, vai ser mais difícil de mudar aquele padrão, ou um problema pode estar numa camada mais superficial. Imagina como se fosse um prédio. Então, os problemas, né? As dificuldades de saúde mental está dentro dessas camadas. Um prédio, ele tem desde a sua estrutura, né? Porque um prédio você não começa a construir a partir do nível da rua. Você tem que cavar uma fundação. Então, existem problemas e dificuldades na vida humana que estão lá no fundo mesmo. E outros já estão mais ali nos andares mais pra cima, mais superficiais. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina, por exemplo, uma pessoa que chega pra mim e diz assim, Tamires, tô com insônia.
tô com insônia, eu não sei o que eu faço e tudo mais. O que eu vou investigar? Eu vou investigar se aquele problema é um problema mais raso ou é um problema mais profundo. E o que me dita isso, né? O que me diz se o problema é mais raso ou mais profundo? A frequência com que acontece. Concorda comigo que se eu tenho insônia uma noite só, isso daí traz um aspecto pra minha vida. Traz uma dificuldade pra minha vida. Agora, se eu tenho insônia faz 3 meses, ou se eu tenho insônia faz 10 anos, muda completamente. Então, a frequência com que aquilo acontece, a intensidade com que aquilo acontece, né? E o prejuízo que isso traz pra vida da pessoa. Então, esse conjunto de características vai fazer com que a gente identifique se o problema é um problema mais raso ou mais profundo. Isso é importante eu trazer pra vocês, por quê? Porque talvez você esteja vivendo um ciclo na sua vida que está se repetindo, mas é uma coisa mais rasa. É uma coisa que, rapidamente, a gente fazendo algum ajuste, a gente consegue encerrar aquela repetição de ciclo. Às vezes é só a pessoa tomar consciência, mudar o comportamento, que tá, a forma como tá agindo ali, e rapidinho a gente resolve. Já para outros problemas, são problemas mais densos e mais profundos. São problemas que estão nas estruturas da pessoa. Portanto, a gente vai depender de muito mais esforço, muito mais dedicação para conseguir mudar esse problema. Isso faz sentido para vocês? Gente, você já reparou isso em alguma vez na sua vida? Que tem certas coisas, certos problemas que rapidinho você consegue resolver? Que você tomou consciência e você consegue mudar o teu comportamento e rapidamente você resolve? E que tem outras coisas que às vezes passa anos, aí passa às vezes uma vida inteira, ou passa meses, e você não consegue resolver? Então, pensa nessa estrutura. E tudo que eu for falando aqui, você vai pensando e vai anotando, tá? Ó, papel e caneta na mão, pra você começar a anotar aí quais são esses comportamentos, quais são essas repetições de ciclo que estão acontecendo aí na sua vida, tá bom? Bom, um outro ponto é o seguinte. Por que repete, gente? Repete porque é o que você dá conta emocionalmente. É o que você dá conta, certo? Se você fosse capaz, se você estivesse dando conta de fazer algo diferente, concorda comigo que você faria diferente? Se você não está agindo diferente é porque você não dá conta. É porque naquele momento, emocionalmente, você não está conseguindo atravessar aquele problema. Ninguém faz nada de propósito que prejudique a si mesmo, não é verdade? A gente sempre quer o melhor para nós mesmos. Então, se você não está dando conta de mudar algum padrão, quero que você olhe com esse olhar compassivo pra você e entenda que você está fazendo e entregando o teu melhor, né? É porque você não dá conta emocionalmente, por isso que esse ciclo não se rompe e não muda, certo? Uma outra perspectiva pra você entender do porquê que esses ciclos se repetem, então a gente já falou, né? Porque tem coisas que são mais profundas, outras são mais rasas. A gente já disse que é porque é aquilo que você dá conta de sustentar emocionalmente. Um terceiro ponto é o quê? A nossa mente, ela precisa agir no automático, certo? Tenho certeza que você já ouviu história, ou você já passou por isso, de a pessoa que está aprendendo a dirigir. Quando está aprendendo a dirigir, ela tem uma imensa dificuldade de associar aquilo que está enxergando ali na rua com marcha para passar, com volante pra onde é que vira, com seta pra dar e tem que olhar retrovisor, aquele monte de coisa. Com o passar do tempo, se a pessoa dirige ali com frequência, a pessoa já nem presta mais atenção. Se você perguntar pra ela, pra onde que é tal marcha? Nem sabe, nem repara, não é? Por quê? Porque a nossa mente, ela é inteligente, né? Então imagina se todos os dias uma pessoa que sabe dirigir, tá lá com a carteira, todo dia ela precisasse entrar dentro do carro e se lembrar de como é que faz pra dirigir. Olha que tamanho de esforço, que desgaste de energia. Então a nossa mente poupa energia. Ela poupa a nossa energia fazendo o quê? Agindo de uma forma automática. Imagina você aí na sua profissão. Se todo dia você tivesse que acordar e falar assim, hoje eu sou fulano e tem tal profissão. Você tivesse que se lembrar de novo das coisas. Não, as coisas entram no automático. Imagina se você tivesse que mexer todo dia no Instagram e todo dia você tivesse que lembrar onde é que fica, onde é que vai, como é que faz pra fazer tal coisa. Não faz o menor sentido. A nossa mente poupa energia dessa forma, transformando as coisas em algo automático. Sendo assim, quando um padrão é estabelecido, ele se torna automático, certo? Pra quê? Pra gente poupar tempo, né? Por mais que o padrão seja negativo, por mais que nos machuque, por mais que nos doa, é assim que funciona, né? Então a gente precisa ter essa percepção de que algo, por ser repetido muitas vezes, e isso pode ser ou você vendo aquilo acontecendo, ou você sentindo aquilo acontecendo contigo, né? Isso vai ganhando forma, né? Vai ganhando esse lugar de automático, certo? Faz sentido isso pra vocês, gente?
Faz sentido? Comentem aqui pra mim, tá? Ó, e se você tiver qualquer percepção, tá? Enquanto a gente tá fazendo essa live, pode deixar pra gente nos comentários, tanto aqui do Instagram quanto no YouTube, que a gente responde vocês, tá bom? Dá uma pausa aqui, né? Vai respirar. Bom, vamos lá. Próximo ponto, sobre a nossa autoimagem. A nossa autoimagem também é um mecanismo automático da nossa mente. A nossa autoimagem é como se fosse assim, ó. Se eu te falar, fulano, descreve pra mim, porque eu vou fazer uma biografia de você, pra deixar registrado quem você é. E aí você vai me dizer como você se veste, como é o seu corpo, como você se comporta, como você pensa, que tipo de coisa você fala, se você fala de um jeito ou de outro, como são suas relações, você vai me contar tudo sobre você. Isso, a forma como você se enxerga por completo, em todos os aspectos, tanto a forma como você enxerga a tua personalidade, o teu jeito de ser, a tua aparência física, a forma como você diz sobre você, enfim, tudo isso forma ali a tua autoimagem. E a nossa autoimagem, como eu disse, a gente não precisa ficar todo dia reforçando quem a gente é. Você já acorda sabendo quem você é, né? Um mecanismo automático da nossa mente. Então, a nossa autoimagem, ela não é fixa no sentido de ser imutável, porque a gente pode e deve passar sempre por transformações, mas ela é algo que é meio estático, sabe? Ela fica meio que paradinha ali. Então, pra você mudar a sua autoimagem, você precisa ter dedicação. Você precisa ter intenção pra modificar a sua autoimagem. Então, se eu tenho a autoimagem de ser. Vou dar um exemplo. Deixa eu ver um exemplo. Se eu tenho a autoimagem de ser CLT, e aí de repente eu passo a ser empreendedora, eu preciso me forçar até que eu consiga estar ali com a minha autoimagem de empreendedora, certo? Isso leva um tempo. Você precisa se forçar a sair do teu pensamento de CLT e passar o seu pensamento para a forma empreendedora de ser. E isso leva um tempo, até que vai chegar um momento que você vai ser uma ótima empreendedora e nem vai lembrar como é que era ser CLT, entende? Então isso acontece em tudo quando a gente tá mudando a nossa autoimagem. E a nossa autoimagem é algo aí que causa, né, esse padrão, essas repetições. Por fim aqui, dentro de alguns aspectos que eu vou trazer pra vocês, eu quero falar sobre as nossas experiências de infância. Nossas experiências de infância, pra mim, assim, é uma das coisas mais importantes. Por quê? Porque a nossa infância, a gente não tem nada formado ainda. Tudo está sendo formado. São os nossos primeiros contatos, né? A gente costuma ter muito contato com algumas poucas pessoas, né? E aquilo que aquelas pessoas fazem se torna algo muito significativo, né? Como não falar dos nossos pais, né? Das nossas mães, dos nossos cuidadores, das pessoas que cuidaram de nós quando nós éramos criança, né? Essas pessoas, a forma de pensar dessas pessoas, a forma de agir dessas pessoas, vão moldando a forma como a gente percebe o mundo, certo? Então, tudo aquilo que você vivencia na infância, aquilo vai moldando a tua forma de perceber o mundo, a tua forma de agir no mundo, a tua forma de pensar sobre o mundo, certo? Então, dependendo da forma como você entende as experiências, porque, olha só, nem sempre tem a ver com aquilo que acontece, tem a ver com a tua forma de perceber. Daqui a pouco eu vou te dar um exemplo sobre isso. Então, a forma como você, criança, percebeu as coisas que aconteceram, aquilo vai trazendo pra você esse lugar de tipo, é assim que o mundo funciona. E aí, como a gente vai construindo a nossa autoimagem, lembra? A gente vai formando a nossa autoimagem, entendendo, bom, é assim que eu sou. Bom, é assim que o mundo é assim que o mundo me enxerga. E lembra dos mecanismos automáticos? A nossa mente, então, entende que, bom, de acordo com as experiências que a gente vai vivendo, é assim que funciona mesmo, né? Então, vai criando esse lugar enrijecido, né, sobre a vida. E vai construindo esse lugar enrijecido em relação a esses padrões. Deixa eu te dar um exemplo sobre as experiências de infância. Vou trazer um exemplo seguinte. Imagina 3 meninas, vamos chamá-las de 3 Marias. As 3 Marias são gêmeas, trigêmeas, olha só que beleza. Elas foram criadas pela mesma mãe, pelo mesmo pai, na mesma casa e tudo mais. E aí imagina só que as 3 Marias, o pai das 3 Marias foi embora ali quando elas tinham 6 anos de idade. Por conta disso, a mãe das 3 Marias teve que trabalhar muito, muito, exaustivamente. As 3 Marias ficavam muito tempo na creche, passavam pouco tempo com a mãe, vira e mexe estava com outro familiar, alguém ali tentando cuidar, sabe? E elas foram se sentindo ali no decorrer da infância
muito abandonadas, porque teve o abandono do pai, abandonadas porque teve também ali, né, a dificuldade da mãe de cuidar sempre. Muitas das vezes a mãe não tava com muita paciência para cuidar delas, para poder ser carinhosa, ser atenciosa com as Três Marias, e isso foi criando nelas uma sensação de abandono, por conta dessa história toda, e também um lugar de privação emocional. É uma sensação de, tipo, tá faltando amor, sabe? Isso foi construído nas Três Marias. Mas veja só, a Maria 1, quando ela cresceu, ela criou um jeito... Aí, assim, as Três Marias entenderam o seguinte, bom, o que que acontece? Eu preciso ter medo do mundo, porque as pessoas vão naturalmente me abandonar, as pessoas vão sair da minha vida, tá faltando amor pra mim. Elas têm essas características, elas pensam isso, elas sentem isso, certo? Vamos pensar dessa forma, por conta daquilo que aconteceu na infância. Só que cada uma das Três Marias tem uma forma de agir a partir disso. A Maria 1, ela age de uma forma em que ela entende que, bom, é assim mesmo, fazer o quê, né? Não tenho força pra lutar contra isso, a vida é assim, desde que eu era pequena, meu pai me abandonou, minha mãe não tava lá pra cuidar de mim. A vida é assim, todo relacionamento que eu arrumo, o cara vai embora, me abandona, não vai ficar comigo mesmo, porque não vai dar certo mesmo. Se eu encontrar um trabalho dali a pouco, não vai dar certo também, né? A pessoa vai acabar me mandando embora, vai acabar vendo que, tipo, que eu não sou boa. Enfim, ela tem esse lugar de, tipo, ah, é assim, a vida é assim, não tem nada que eu possa fazer pra mudar. Então, ou seja, ela é como se ela congelasse diante do trauma, sabe? É como se ela congelasse diante daquelas situações que aconteceram no passado e que trazem um reflexo pro presente dela. Ela não consegue ter uma ação diante daquilo. Essa é a Maria 1. A Maria 2, ela já age de uma forma diferente. O que ela faz? Ela evita tudo. Então, assim, ela também sente que ela não vai ser amada, que ela vai ser abandonada. Ela também tem essa mesma sensação, mas o que ela faz? Ela foge. Então, ela não arruma um namorado nunca, ou namorada. Ela, toda vez que tem ali a possibilidade de ter um crushzinho ali, ela corre, entendeu? Se começa a ter algo ali, parece que a pessoa vai ter um interesse, ela já dá um jeito de não se entregar tanto, de não se mostrar tanto, de não trazer tanto, tipo, a entrega, sabe, pra relação. Ela vai fugindo, ela passa a vida fugindo. Então ela passa a vida fugindo também de, por exemplo, de ter um cargo diferente, ela passa a vida fugindo de ter experiências diferentes, ela vive fugindo das coisas. Essa aí é a Maria 2. E a Maria 3, ela já age de uma forma, tipo assim, totalmente oposta, sabe? Ela tenta fugir, ela tenta não fugir, ela também tenta não ceder àquilo. Ela faz totalmente o contrário, ela luta contra aquilo de todas as formas possíveis. Então, assim, ela sente que vai ser abandonada, ela luta de tudo quanto é forma pra não ser abandonada. Então, ela quer ser a melhor namorada, ela quer ser... Nossa, a Maria faz surpresa, a Maria vai, e a Maria falha, a Maria conversa, a Maria tenta se entregar, e a Maria assim, ela vai na contramão de tudo isso, entendeu? Ela se entrega até demais, sabe? Então, o que que acontece? Percebe que, por meio desse exemplo, porque eu tô trazendo esse exemplo porque é desse jeito mesmo que funciona, entendeu? Pra você entender o seguinte, não é porque você passou uma história na infância que você tá fadado, vai ser determinante que você vai viver uma coisa ali no seu presente, por exemplo, ou no seu futuro. Você não tá fadado a nada, entendeu? Assim como o fato de, às vezes, uma pessoa ter vivido uma coisa no passado e outra pessoa também, não significa que todo mundo vai ter os mesmos traumas, sabe? Igual eu comentei, né? Maria 1, Maria 2, Maria 3, apesar de serem irmãs, cada uma agiu de uma forma, né? Quem tá entrando aí agora, depois a live vai ficar gravada, tá, gente? Vocês conseguem pegar o assunto aí desde o começo depois. Vou deixar no YouTube também pra vocês, tá? Amanhã, às 8h30, já tá no YouTube. Tá? E a gente tá falando aqui, né, sobre repetição de ciclos, tá bom? Sobre como que os ciclos se repetem na nossa vida, principalmente aí na questão de relacionamentos. A pessoa que tem dedo podre, parece que tá sempre se relacionando com a mesma pessoa, termina com um, começa com o outro, tá do mesmo jeito, a relação vai pro mesmo caminho. E aí eu trouxe aqui por último, né, trazendo que as experiências da nossa infância, elas vão moldando a forma como a gente se sente ali na infância e faz com que a gente crie padrões mentais que são fixos, que são determinantes, né? A gente cria um padrão na nossa mente de que as coisas são assim, né? E aí trouxe um exemplo de que existem algumas formas de lidar com aquele padrão. Tem gente que vai ceder ao padrão, igual a Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, não tenho o que fazer. Minha vida é um fracasso, vai ser, né? Se eu sou sempre abandonada, eu vou sempre ser. Então a pessoa cede àquilo. Existe o outro padrão, que é quando a pessoa evita tudo que ela puder evitar para não sentir o desconforto, ela evita. E o outro padrão, que é quando a pessoa vai lá e ela luta contra aquilo. Então tudo que ela puder fazer ao contrário daquilo que ela tá sentindo,
ela vai fazer. Se ela sente que vai ser abandonada, ela faz de tudo pra poder manter a pessoa ali por perto. Muitas dessas vezes, né, quando a pessoa tenta fazer demais pra compensar aquilo que sente, então ela sente, por exemplo, que vai fracassar no serviço e que não é boa o suficiente. Então ela faz o quê? Então ela se desdobra, vai tentar ser a melhor funcionária, né? Então, no amor, por exemplo, ela sente que vai ser abandonada a qualquer momento. Aí ela fica possessiva, neurótica, ali stalkeando a pessoa com quem tá se relacionando, fica ali por conta de ter muita pressão, muita possessividade, muitos ciúmes, né? Tudo isso tentando fazer a pessoa se manter perto. E na maioria das vezes isso não dá certo, né? Então é isso, existem essas formas de enfrentar, tá bom? Bom, gente, é isso. Agora o Thiago vai falar pra vocês aqui, ó, uma outra perspectiva, né, do porquê que essas coisas acontecem. A gente tá falando desse tema, né, de porquê que a gente repete os ciclos, tá? Vamos lá, deixa eu passar aqui pro Thiago. O Thiago tá aqui do meu lado, ó, pra quem não viu ainda, ó. Opa! Agora a gente tá fazendo a live juntos, tá? Agora o Thiago vai falar pra vocês sobre outro motivo, né, pra que aconteça a repetição de ciclo. Sim, na terapia cognitivo-comportamental, ela nos traz 3 níveis básicos de processamento cognitivo desses pensamentos, que são as crenças centrais, as crenças intermediárias, né, e os pensamentos automáticos. Imagina uma árvore. Vamos fazer uma correlação aí. Imagina uma árvore. As raízes são as crenças centrais. Você não vê elas. Elas estão inconscientes. E existe um tronco dessa árvore que são as crenças intermediárias, né? Que ali você consegue enxergar alguma coisa, você consegue ver alguma coisa que está ligado às regras, né? E os galhos, que são os pensamentos automáticos. Eles surgem assim, do nada. Eles surgem na nossa mente, fazendo com que esses pensamentos sejam distorcidos da realidade, né? Ah, eu acho que... Ah, se... Então, as crenças centrais, elas são crenças profundas, igual eu falei, né? Que elas são as raízes, né? Elas são ideias profundas sobre si mesmo, sobre os outros e sobre o mundo. Os pensamentos automáticos, eles são respostas a situações específicas, e as crenças intermediárias, elas são suposições. E, gente, deixa eu falar uma coisa, né, sobre essa questão que o Thiago trouxe das crenças, que é bem importante, né? Que é o seguinte, essas crenças, elas estão dentro da gente e elas vão moldando a forma como a gente pensa. E a forma como a gente pensa conduz os nossos comportamentos. Concorda comigo? Então, assim, imagina se eu falar assim pra você, olha, eu quero que você feche os olhos e imagine o momento mais feliz da sua vida. Se você ficar ali, lembrando daquele momento, você vai chegar até a chorar de emoção, de felicidade, de alegria ali, né? De lembrar daquele momento que foi tão especial. Assim também acontece quando a gente fica pensando em alguma situação que foi trágica, assim, o pior momento da nossa vida, né? Então, percebe como o nosso pensamento, ele vai moldando a forma como a gente sente? Certo? Então, assim, se a gente tá com pensamentos automáticos, que pensamento automático, ele passa assim, ó, na hora que você vê, ele já passou. E ele já tá dentro da sua mente na hora que você vai ver. Se a gente tem muito pensamento automático que é muito negativo, é natural que a gente se sinta mal e que a gente se comporte de uma forma que não é bacana também, né? Então, muitas das vezes, né, essa forma, os pensamentos automáticos que passam assim na sua mente, eles estão ali ganhando forma, eles estão ganhando, né, uma profundidade ali no teu pensamento, então você acaba se comportando de acordo com aquilo, mas não só por si próprio, né, porque às vezes tem um tipo de pensamento que vai passar na sua cabeça também de forma automática, mas ele não vai sendo aprofundado, sabe? Pode passar um pensamento às vezes na sua mente, você vai falar assim, não, que pensamento que é esse? Isso aqui não é verdade? Não, não é? Eu tenho certeza que você já se pegou pensando isso alguma vez, né? De alguma coisa que chegou na tua mente, você olhou e falou, não, mas isso aqui não faz sentido, não. Isso aqui não é verdade, não. Mas é por quê? Porque não existe ali uma crença intermediária ou uma crença central que sustente aquele pensamento. Então, assim, deixa eu te trazer uma situação. Se a pessoa pensa assim, ah, não, nossa, mas tem tanta gente bonita, o fulano não vai querer ficar comigo, porque eu sou, nossa, assim, toda esquisita. Ah, não vai dar certo. Comigo o fulano não vai querer.
Ou, por exemplo, no trabalho. Ah, não, mas eu tenho certeza que meu chefe vai odiar o meu trabalho. É um pensamento automático, passou aqui na sua mente. Mas ele se sustenta, ele vai ganhando forma, ele vai crescendo dentro de você, se existir ali dentro de você uma crença central que sustente aquele pensamento. Então, uma crença central, ela tá muitas vezes ligada ao quê? A algo mais enraizado e a algo mais profundo. Então, por exemplo, uma crença de desamor, uma crença de desvalor, uma crença de desesperança, uma crença de tipo assim, ah, eu não tenho valor mesmo, tudo que eu faço é horrível mesmo, uma crença de tipo, ah, eu sou inútil, eu sou burra, enfim, crenças que são assim, que te levam pra um lugar é, de não ser bem vista, entendeu? Então, se existe essa base dentro de você, os seus pensamentos vão ser moldados também por conta dessa base. Assim como, de tantas vezes pensar coisas negativas, você vai construindo uma crença negativa sobre você. Então, ó, cuida dos teus pensamentos. A gente vai falar daqui a pouco como que a gente faz, né, pra poder se livrar dos ciclos que se repetem, mas aí já fica essa dica, né? Então, observe aquilo que você tá pensando. O nosso pensamento, ele molda com certeza a nossa realidade, porque aquilo que você tá pensando, você vai sentir, aí a tua realidade já mudou, e você vai se comportar de acordo com aquilo que você tá pensando, né? Então, aí vem de novo a repetição de ciclo. Não é isso, amor? Sim, sim. E a gente vai falar um pouco sobre os padrões, né? Os padrões, eles são estruturas repetitivas de pensamentos, emoções e comportamentos que moldam a nossa forma de interagirmos com o mundo. Existem 4 tipos de padrões, né? Que são os padrões cognitivos, os emocionais, os comportamentais e os relacionais. Os padrões cognitivos, eles são estruturas mentais duradouras que moldam a percepção e a interpretação dos eventos, né? Por exemplo, quando eu penso em abandono, aí me vem medo constante de ser deixado ou rejeitado. Outro exemplo, quando eu tenho essa questão da vulnerabilidade, eu já penso, o mundo é perigoso, ou regras rígidas, eu tenho que ser perfeito para ser aceito. Outro padrão, outros padrões emocionais. Agora a gente vai falar dos padrões emocionais, né? Exemplos são respostas emocionais intensas, rápidas a estímulos. Eu sinto raiva, né? Às vezes alguém pergunta alguma coisa e eu falo de uma maneira agressiva, dou aquela patada na pessoa, ou às vezes eu me sinto ansioso em situações cotidianas, e às vezes eu estou alegre e quando é, eu me deparo já estou triste, sem saber o que está acontecendo. Bom, a gente vai falar também agora dos padrões comportamentais. São padrões que, às vezes, eu estou em alguma situação que vai ser constrangedora, então eu evito essa situação, que ela vai me causar um desconforto, uma ansiedade. Eu evito de ir em algum lugar onde vai ter pessoas porque podem me julgar, me apontar o dedo, me criticar. Tem a questão também de adiar tarefas importantes por meio do fracasso. E também a necessidade contínua de receber elogios para ser valorizado, para me se sentir valorizado. E fazer tudo para agradar os outros, mesmo a minhas próprias custas, né? Ou seja, eu tenho que fazer tudo para agradar as pessoas, mesmo sofrendo, tendo um sofrimento ali. E agora, por último, a gente vai falar dos padrões relacionais, né? Quais são os exemplos, né? Escolher repetidamente os parceiros, né, com aquelas características negativas que você busca. Você fala assim, não, eu quero melhorar, eu quero encontrar uma pessoa legal para minha vida, eu quero ter um relacionamento. Mas você sempre pode ir ao encontro dessas pessoas com os mesmos padrões antigos. Você busca parceiros que tentam controlar ou manipular, escolher parceiros que não conseguem se comprometer emocionalmente nessa relação, né?
repetição das mesmas dinâmicas de conflitos ou abusos em diferentes relacionamentos. Você se envolve também, pode se envolver em brigas constantes sobre os mesmos assuntos. E também torna-se excessivamente dependente do parceiro para validação emocional. Sim, muito bacana isso que o Thiago falou. Quer falar, complementar mais Não, alguma coisa? pode. Porque o que que acontece? Observa, né? E às vezes, de repente, você pega, volta o vídeo depois e observa o seguinte: quais são esses padrões que estão repetindo? O Thiago trouxe aqui alguns exemplos, né? Mas podem ter vários outros exemplos daquilo que está acontecendo. Ou, né, cognitivamente, no teu pensamento, ou nas tuas emoções, né? Ou na forma sua de se comportar, ou na sua forma de relacionar, né? Então, o que que acontece? Se observe, né, gente? Vou trazer agora aqui estratégias pra gente romper com ciclos, e aí vou trazer já construindo um raciocínio em cima disso que o Thiago falou. Então, o que que acontece? Esses padrões estão acontecendo. Muitas das vezes a pessoa chega pra terapia e aí, na terapia, a gente vai desenvolver a percepção de que esses padrões acontecem, porque a pessoa, muitas vezes, não está reparando, não está observando, né? Ou às vezes ela não entendeu o prejuízo que aquela repetição de ciclo traz para sua vida. Às vezes ela tem só aquele repertório, aquele referencial, né? Então, vamos supor, uma pessoa que tem um repertório, um referencial de relacionamento, que seja um relacionamento abusivo, um relacionamento onde a pessoa é desvalorizada e tudo mais. Se ela não tem nenhuma outra referência, muitas das vezes ela vai chegar na terapia com a percepção de que aquilo é normal. Mas como assim não é normal o meu marido pegar e sair e ficar a noite inteira fora, chegar de madrugada sem ter me avisado onde é que tá? E como assim não é normal? Mas não é normal? Isso não acontece na relação? Como assim não é normal brigar sempre, constantemente? E brigar por causa de tudo? Não, mas aqui em casa a gente briga por causa de tudo, isso não é normal? É super normal acontecer assim. Entende? Então a pessoa, às vezes ela tem o padrão, ele tá tão enraizado, e aí o que que acontece, né? Nesse exemplo de brigar. Às vezes ela cresceu em um ambiente onde todo mundo brigava, constantemente. Todo dia tinha briga. Quebra-pau. E brigava, mas não resolvia. Entende? Porque muitas das vezes a briga, qual que é o problema da briga? O problema é que a pessoa briga, mas não resolve. Briga, mas não chega num ponto final. Entende? Briga, discute, quer o pau, vai lá, fala aquilo que tá pensando, fala aquilo que tá sentindo, mas e aí? Tá aí a resolução. Ok, temos um conflito. Eu penso de um jeito, você pensa do outro. E aí, o que a gente vai fazer com isso? Entende? Então, brigas sem ponto final. E aí a pessoa cresceu naquele ambiente, só tem amizades com pessoas que também brigam, tipo, quando chega na rodinha de amigas, fala assim, ai, amiga, nossa, tô brigando tanto com meu marido, parece que eu não consigo botar na cabeça dele que o jeito que ele tá fazendo é ruim, ou ele tá me criticando, e eu que tô certa, não sei o quê. E aí a pessoa que tá ali, né, dentro daquela rodinha de amigas, nesse exemplo, fala assim, ai, amiga, aqui em casa também é assim, né? Mas aí o que que acontece? A pessoa às vezes vai pra terapia e a gente vai conversar e entender que, olha só, percebe que você tá discutindo com seu marido, brigando com seu marido, vocês não estão definindo um acordo claro a partir daquilo que tá acontecendo? Qual é o acordo, então? Se não tá bom pra mim, não tá bom pro outro, então como que a gente faz, então, pra resolver? Toda discussão, toda briga tem que sair com alguma resolução, né? Mesmo que às vezes a resolução seja, por enquanto, não temos uma resolução, né? Mas estamos buscando resolver de alguma forma. Entende? Porque às vezes você não tem a resposta prontamente, né? Você vai precisar desenvolver uma resposta para aquilo que tá acontecendo. Mas então, a gente percebe como é importante observar esses padrões, parar, analisar, né, o seu padrão, às vezes, de sentimento. Às vezes você tá o tempo todo se sentindo de alguma forma, às vezes você tá o tempo todo estressada, por exemplo. Você sabe que isso não faz bem pra sua saúde mental, você sabe, né? Mas aí você se acostuma a sentir aquele padrão. E aí você se acostuma a estar em relações, por exemplo, que só te tiram do sério. E você não percebe, por exemplo, que na hora que você vai se relacionar, você tá arrumando alguém que te tira do sério, que te deixa estressadíssima. Na hora de ter uma amizade, você tá arrumando uma amizade que te tira do sério, que te deixa estressadíssima. Você vai arrumar um emprego no trabalho, teus colegas de trabalho te deixam estressadíssima. Poxa, mas como que pode? Todo lugar que você vai te causa a mesma sensação. E como que pode o problema estar no outro? Sendo que o elemento em comum de todas as relações que estão acontecendo ali, o elemento comum de todos os lugares é você. Eu sei que é desconfortável a gente olhar pra gente, né? E o nosso lugar aqui
nessa live é pra trazer pra vocês não um lugar de apontar o dedo, da gente se julgar, mas um lugar da gente se acolher e olhar pra gente entendendo que se existe algo que está acontecendo, só eu tenho o poder de resolver aquilo. Não adianta terceirizar de que o meu emprego é assim, meus amigos é assim, meu marido é assim, meu namorado é assim, minha mãe é assim, meu pai é assim, tá, mas e você? Como é que a gente pega, traz a responsabilidade pra você e aí a partir de você, das tuas atitudes, da tua forma de pensar, a gente modifica aquilo que tá acontecendo na sua vida. Como que a gente faz isso então? Porque enquanto eu pego isso aqui, ó, e dou na mão do outro, deixa eu dar aqui na mão do Thiago, Ah lá, tá na mão dele. Aí adianta que tá na mão dele, ó. A caneta fala assim, essa caneta tá acabando com a minha vida, não tá dando certo, tudo que essa caneta faz, destrói a minha vida e tudo mais. E aí, mas tá na mão do outro, ó. O problema tá na mão do outro. Como é que eu vou resolver? Tá me machucando. Como que eu vou resolver? Não tem como, né? Então, a partir do momento que eu pego aquilo, o problema, e trago pras minhas mãos, aí eu posso fazer o que eu quiser. Porque aí eu posso pegar, mudar de lugar, sabe? Deixar mais longe, deixar mais perto, né? Porque tá nas minhas mãos. Eu posso pegar, quebrar, jogar fora, né? Mesmo que depois apareça de novo na minha vida aquele problema, eu posso escolher fazer de uma forma diferente. Mas o ponto é, se tá na mão do outro, não tem nada que você possa fazer. Então, se você repete constantemente pra você mesma, ou nos teus discursos, você repete, tipo, olha só o que, que o outro está fazendo comigo. Olha só, de novo, tal coisa aconteceu comigo. Olha só, isso aqui acontecendo de novo na minha vida, aparecendo de novo na minha vida. Olha só, parece que tudo que eu faço, tudo acontece de novo na minha vida. Eu te trago essa percepção e eu te convido a refletir, a olhar para você com mais carinho, a se permitir trazer uma perspectiva diferente de que enquanto o problema estiver na mão do outro, não tem nada que você possa fazer. E aí, muitas das vezes, a forma como a gente vai lidar com aquilo que tá acontecendo, às vezes é deixar de dar importância, sabe? Nem sempre, se você se incomoda, se você se machuca com aquilo que está acontecendo, é porque você que precisa mudar. Às vezes, a mudança que você precisa fazer é justamente se afastar, né? É mudar a forma como você está agindo em alguns aspectos que, na verdade, não vai te manter mais ali no mesmo lugar. Entende? Então, às vezes, você pega o outro e coloca num lugar diferente, mas às vezes você pega e se retira, sabe? Porque aquilo não tá fazendo mais sentido, né? Então, trazendo aqui, né? Já fui entrando no tema sem trazer uma introdução, que é o quê? Agora eu quero trazer pra você essa perspectiva de como é que a gente resolve. Como é que a gente resolve os ciclos que se repetem, que repete na vida de todo mundo, tá? Repete na minha vida, repete na vida do Thiago, a gente já resolveu vários ciclos, outras coisas vão se repetir, a gente tá em constante aprendizagem, a gente tá em constante autoconhecimento. Talvez tenham coisas que estão se repetindo na minha vida e que eu não tenha percebido ainda. Talvez tenham coisas que estejam se repetindo na minha vida e que até aquele momento não era ruim, sabe? Eu tenho até uma história sobre isso, né? Tinha uma pessoa na minha vida, até então, tava tudo ok em relação àquela pessoa. Só que, a partir de um certo momento, começou a me incomodar muito certas atitudes. Então, eu precisei fazer o quê? Deixa eu observar se existe aqui, por esse novo ângulo que eu comecei a observar, se existe uma repetição de ciclo aqui. Aí, na hora que eu começo a analisar, a avaliar, aí eu começo a entender. Bom, naquele momento, com a perspectiva que eu tinha, não era uma repetição de ciclo. Naquele momento, tava tudo bem. Dentro daquilo que eu conseguia oferecer, dentro daquilo que eu conseguia acolher, dentro daquilo que fazia sentido pra mim, não era uma repetição de ciclo. Mas a partir daquele momento em que as coisas mudaram, a configuração das coisas mudaram, passou a ser, né? E o autoconhecimento traz pra gente também essa liberdade. As coisas não são estáticas, as coisas estão em movimento. Então não é porque algo em algum momento não te fazia mal, que pra sempre vai ser assim. As coisas se movimentam, né? Porque às vezes tem coisas que acontecem na sua vida desde sempre, tipo, não, mas sempre foi assim. E aí como é que agora eu simplesmente digo que aquilo não faz mais sentido? Isso acontece muito quando a pessoa quer romper com algum padrão e ela tá muito acostumada a viver de uma certa forma, e aí as pessoas que estão à volta dela também estão muito acostumadas. Então, isso é muito comum quando, por exemplo, a pessoa começa a fazer muito sucesso, por exemplo, sei lá, a pessoa é um artista, começa a fazer muito sucesso, certo? Aí a pessoa começa a fazer muito sucesso, ela começa a ter contato com outras pessoas, natural que seja, né?
ela começa a melhorar de vida, começa a ter novas oportunidades, a pessoa começa a viajar mais, começa a ter um padrão de vida diferente, né? Tá vendo? Mudou o padrão, né? Mas as pessoas que estão ali à sua volta, que estavam ali, né, que conviviam com aquela pessoa, começam a se questionar. Tipo, nossa, mas agora você mudou, agora você não é mais a mesma pessoa, agora você tá fazendo tudo diferente, nossa, agora nem valoriza mais a gente, né, porque agora a gente não serve, porque na hora que você era diferente, você não era famoso ainda, você era pobre, sei lá. Você valorizava, mas agora, olha só como você tá mudando, olha como que você é diferente, olha, virou snob, né? Gente, o que aconteceu ali foi uma mudança de padrão, né? E todo mundo tem que mudar de padrão em algum momento. O errado é você ter nascido, crescido, desenvolvido, morrido do mesmo jeito. Isso não faz o menor sentido. Imagina você com 17, com 35, com 60 e com 80 anos, repetindo as mesmas coisas, as mesmas histórias, vivendo do mesmo jeito. Você acha que é justo com você? Você passar uma vida inteira, uma existência inteira vivendo do mesmo jeito? Sem mudar algo que te incomoda, porque se você estiver vivendo algo que tá ótimo pra você, que tá maravilhoso, pode continuar, toca o barco. Mas vivendo algo que te faz mal, né? Vivendo algo que não é ainda aquilo que a tua alma deseja, aquilo que você deseja. Né? E é muito comum, quando você rompe um padrão, as pessoas te cobrarem. As pessoas falam assim, ó, você não... volta pra cá, né? Como o exemplo da pessoa que eu falei que é famosa, ficou famosa, o povo, não, mas volta pra cá. Seja humilde, volta pra cá, né? Volta pra esse lugar aqui, tá comendo filé mignon, não vai comer carne moída, de terceira. O que é isso? Tá sendo snob, porque tá se mostrando na internet, porque tá sendo diferente. Gente... A gente precisa mudar, a gente precisa evoluir. E aí, assim, as pessoas que estão próximas de você, muitas das vezes, fazia sentido naquele momento de vida. E às vezes, quando você muda de padrão, às vezes não vai fazer sentido. E tá tudo bem também, né? Tá tudo bem também. A gente romper padrões é algo normal. Deveria ser normal. A gente deveria apoiar, incentivar a pessoa que está perto da gente a romper padrões. Ah, mas e aí se a pessoa sair da minha vida? Bom... Existe a possibilidade de você construir um novo padrão para estar na vida dessa pessoa. Se a pessoa se afastou de você, gente, é porque alguma coisa ali não tá fazendo sentido, né? Então, a autorreflexão, o autoconhecimento, olhar por essas perspectivas mudam a nossa vida, né? Como eu disse, não é justo com a gente mesmo que a gente vive a vida inteira no mesmo padrão, né? Então, te convido a romper esses padrões. Como que a gente faz então? Ó, primeiro, autoconhecimento e reflexão, né? O que a gente tá trazendo aqui pra vocês é essa possibilidade de autoconhecimento, é essa possibilidade de reflexão, de olhar pra si, de olhar para aquilo que tá incomodando, para aquilo que não tá legal, né? Então, quanto mais você se conhece, mais você enxerga possibilidades de mudança, você encontra novos repertórios. O nosso papel como psicólogos não é só ficar te ouvindo, imagina. Se fosse só isso, não precisava da gente. Botava um boneco ali, você ficava falando pro boneco, o boneco ficava te ouvindo, tava tudo certo. Não é só você ficar falando. Não é só a gente ficar te ouvindo. Muito pelo contrário, é te mostrar. Olha só, tá vendo esse padrão aqui se repetindo? Se repete assim. Por quê? Porque quando você era criança, você se sentiu assim, né? E é isso que foi repetindo. Ó, repetiu aqui, ó. Tá repetindo hoje. Que criar estratégias junto com você. Olha, da próxima vez que isso acontecer, porque vai acontecer porque um padrão ele é repetitivo, você vai agir assim. Ah, mas deu errado. Beleza, a gente vai tentar de novo. Vamos ajustar aqui, vamos ajustar ali. Como que fica melhor pra você? Como que é mais confortável pra você pra gente conseguir dar esse passo? A gente vai te acolher, né? Na hora que você cair, não der conta daquilo que você tá se propondo a fazer de novo, diferente, a gente vai te acolher. A gente vai trazer um pensamento compassivo pra você, um pensamento de acolhimento, um pensamento de não de julgamento, né? Tipo, porque senão na tua mente você vai ficar assim, nossa, mas como eu fui horrível, porque eu errei de novo, vai errar de novo. Mas tá tudo bem, pelo menos a gente tem consciência e a gente está se caminhando pra mudança. Pior é não ter nem consciência e percepção de que tá fazendo algo que faz mal pra você, né? Então, esse é o nosso papel, né, de te ouvir, de estar junto com você, de avançar passo a passo nesse processo de autoconhecimento. E autoconhecimento, gente, ele pode acontecer o tempo todo. Então, tá percebendo aí, como eu disse, né, papel e caneta na mão, quais são os ciclos que você tá repetindo de tudo que a gente falou nessa live? O que você percebeu que tá repetindo? Começa a observar, então. Começa a criar estratégias de como você pode mudar, né? Vem pra terapia pra gente poder te auxiliar nesse processo, pra gente estar junto com você, pra gente olhar pra esses padrões juntos. Não precisa ser comigo, com o Thiago, não. Procura psicólogo aí, gente, tem milhões de psicólogos, né, na sua cidade. Você sempre, com certeza você conhece alguém que pode te indicar uma terapia, que pode te indicar um profissional da psicologia para poder estar junto com você, né, nesse processo. O autoconhecimento é essencial, né? É muito caro.
É muito caro a gente não se conhecer. Custa muito, porque custa as tuas relações, custa uma dor emocional gigante, né, de você acordar todo dia sabendo que aquilo vai se repetir, ou não tendo esperança de que você pode ter um relacionamento diferente, porque todo relacionamento que você tem é um fracasso, ou toda vez que você vai buscar um cargo melhor você não dá conta, você sente que não vai dar conta, você não consegue nem parar de procrastinar pra ir lá e se candidatar para aquela vaga, ou você procrastina tanto que não consegue ir lá e entregar um bom trabalho, sabe? Então, essa sabotagem, essa forma da gente se manter no mesmo lugar, de não romper esse ciclo, isso é muito caro, sabe? E isso custa muito. Custa uma vida de infelicidade. Custa a tua felicidade, custa o teu futuro, custa possibilidades. Então, olha quanto custa se manter no mesmo lugar, né? Então, autoconhecimento. No autoconhecimento, a gente vai trazer uma reestruturação cognitiva, a gente vai trazer uma estrutura diferente pro teu pensamento, pro teu cognitivo, pra tua mente. A tua mente vai ser diferente. Você não vai ser mais a mesma pessoa. Eu já não sou mais a mesma pessoa que eu era ano passado, já mudei, já sou outra pessoa. Eu já nem sei em que versão de Tamires que eu tô, porque eu já fui várias Tamires. Se eu pegar a Tamires de 17 anos, meu Deus do céu, coitada. Já sou, nossa, assim, parece que eu vivi 1000 vidas em uma, né? E é essa a proposta. A gente traz essas lives, gente, pra isso, pra incentivar você a ser uma nova pessoa, a construir uma pessoa diferente, a confiar de que você pode ser diferente, a confiar de que tudo pode mudar, né? Dedicação, né, a nossa constância, a nossa mudança constante de pensamentos, faz com que a gente construa uma pessoa diferente. Você pode isso, a gente pode isso, a gente confia nisso. A gente tá fazendo essas lives porque a gente confia nisso, a gente confia na tua possibilidade, na tua capacidade de ser uma pessoa diferente. Se a gente não confiasse, a gente ia entregar o nosso tempo aqui de graça, mas nunca. Se a gente não confiasse que quem tá aí do lado daí, escutando, pudesse transformar a própria vida a partir de uma percepção nova, a partir de uma conclusão nova, a partir daquilo que você vai anotar ali, os insights que você vai ter. Imagina, a gente confia no potencial do ser humano. A gente confia na tua capacidade de se transformar, né? Então, por isso que a gente tá aqui dedicando o nosso tempo. Então, para romper esse ciclo, já falei, autoconhecimento, de mudar, né, a tua forma de pensar, uma reestruturação cognitiva, da terapia, que é essencial, né, e desenvolver novos comportamentos. Muitas das vezes, para desenvolver um novo comportamento, depende da forma como a gente pensa. Se não mudar o que a gente pensa, não tem como se comportar, né? Como eu trouxe como exemplo antes, se você fica pensando coisas muito negativas, você não vai ter emocional e não vai ter condições de desenvolver um comportamento diferente. Então, a nossa mente, o nosso pensamento molda tudo. Tá, gente? Então, é isso, ó. Tá acabando o nosso tempo. Falamos aqui, ó, por 55 minutos, tá? Porque a live termina em 1 hora. É isso, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui que dá tempo pra gente tirar as dúvidas, tá? A gente tem poucos minutos, mas dá. Se você chegou por agora, tem o pessoal que acabou de chegar aqui, deixa o coraçãozinho aqui pra gente, se vocês gostaram dessa live, tá? Isso, obrigada, muito obrigada. Eu digo assim, ó, o pagamento de vocês pelo nosso tempo, né? A contribuição que vocês podem nos dar é compartilhando essa live com alguém especial, é assistindo depois, é compartilhando com um amigo, com um familiar. A gente vai deixar a live gravada aqui pra vocês, tá? No Instagram. A live também vai ficar gravada no YouTube. Amanhã, daqui a 24 horas, a gente coloca lá no YouTube pra você assistir, pra que você possa acelerar o vídeo e assistir acelerando, pra que você possa assistir com maior conforto. A qualquer momento você pode deixar uma mensagem aqui no Instagram, ou lá no YouTube, ou me chamar no Instagram, né, no direct, ou chamar o Thiago, ou chamar a gente no WhatsApp pra gente poder conversar, né? A gente sabe que trazer certos temas, falar sobre repetição de ciclos não é algo fácil, porque todo mundo repete um ciclo mesmo na vida, né? A gente sabe o quanto dói olhar pra essas coisas, mas como eu disse, caro mesmo é a gente não mudar, caro é a gente não evoluir, né? Isso custa muito, custa a nossa vida. Então você merece, vamos lá, bora romper esses ciclos, olhar pra esses ciclos que estão acontecendo aí repetidamente e fazer as coisas de uma forma diferente. A Jéssica falou assim, agradeço pelas terapias que fiz com você. Hoje estou conseguindo ser a melhor versão de mim. Obrigada, Jéssica. Que coisa linda. Vou tirar um print aqui, ó. Pera aí. Será que eu consigo tirar um print disso aqui? Obrigada, Jéssica. Obrigada. Que gentileza sua. Bom, pessoal, é isso, tá? Muito obrigada. Thiago tá aqui pra gente poder se despedir. Quer complementar mais alguma coisa, amor? A gente tem 2 minutinhos. Não. Eu acho que foi bem explanado, foi legal esse tema, né? E é isso.
O que a gente está fazendo assim com o maior carinho, com muito amor para vocês. É isso, gente. Então, muito obrigada pela companhia de todos. Certo? A gente se encontra agora daqui a 15 dias, né? Isso. Isso. A live agora vai ser a cada 15 dias, tá? Porque a gente teve mudança aí em relação a alguns projetos, né? O Thiago tá com mais clientes aí, a gente acolheu novas vidas para poder, né, fazer o processo de terapia. Isso aí demanda que a gente tenha uma atenção maior. Eu tô com um curso que eu preciso me dedicar um pouco aí para poder fazer uma prova, né? Então a gente vai precisar dar uma espaçada aí nas lives, tá? E também para que eu consiga ter tempo de pegar o conteúdo da live, editar para colocar para vocês aqui em outros formatos, né? Tipo Reels, uns formatos mais curtos para poder alcançar mais pessoas, para que vocês também, né, quem às vezes não tem tempo de assistir a live completa, possa aí ter alguns insights a partir de pequenos vídeos, né? Então, por isso, a gente vai fazer a live, então, agora a cada 15 dias. Então, a gente se encontra daqui a 2 semanas, tá bom? Ó, coincidentemente, na semana que vem, na quarta-feira, a nossa live geralmente é na terça. Tô confundindo aqui. Então, a nossa live se mantém na terça-feira. Então, a próxima live vai ser no dia 18, tá? 18 de junho de 2024, às 20h30, provavelmente, tá? A gente fez esse teste hoje às 19 horas e a gente viu que o pessoal consegue entrar mais, né, amor? Às 20h30. Então é isso, gente. Muito obrigada. Ó, a Jéssica falou, Deus abençoe sempre vocês. Muito obrigada, Jéssica. Muito Obrigado. obrigada pelo carinho de sempre. Você é sempre uma querida com a gente, sempre apoiando, sempre incentivando. Isso significa muito pra gente, tá? Eunice tá aqui agradecendo. Eu que agradeço, Eunice. Muito obrigada pelo carinho de sempre, pela companhia de sempre, por estar sempre aqui nos incentivando e sempre com a gente. Significa muito pra gente, tá? Então é isso. Fala tchau, amor. Bom, pessoal, até mais. Tchau. Tudo de bom para vocês. Tchau, vamos parar de romper, vamos romper ciclo, vamos parar de repetir Isso. ciclo, né? Porque ninguém merece. A gente vai tentando. Beijo, Sim. gente. Até Tchau. mais. Tchau.